Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Um gaúcho lá do último estado do Brasil, estado do Rio Grande do Sul. A cidade que nasci e fui criado fica a 40 quilômetros da capital de Porto Alegre e se chama Novo Hamburgo. Uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes. Eu tive uma infância muito tranquila, classe média baixa. Meu pai sempre foi vendedor de veículos, trabalhou até se aposentar em uma concessionária GM da cidade, chamada Sinoscar. E ele tinha também algumas atividades extras na construção civil, mas a principal era vendedor. A minha mãe, dona de casa, cuidando de mim, mais dos meus dois irmãos, nós éramos em três. Minha mãe até tentou algumas vezes complementar a renda, montando loja de roupa na garagem de casa, depois loja de utilidades, mas depois de um tempo ela fechou e por aí vai. Sempre trabalhadores dedicados para sustentar a família. Eu fui crescendo. A minha família foi melhorando de vida, chegamos a ter uma casa na praia, depois nós conseguimos ali comprar um sítio, né, que nós íamos aos finais de semana. Não éramos ricos, mas tínhamos uma boa vida. Algo mais típico, mais comum aos gaúchos nas cidades ali do interior, porque lá parece que as pessoas comuns têm mais acesso. Lá os valores dos imóveis estão mais próximos da realidade do brasileiro de classe média e classe média baixa. Pois bem, eu nasci nesse contexto, uma infância tranquila, não tive nada trágico ou problemas que eu poderia mencionar aqui, bem pelo contrário, nunca passamos fome, tínhamos lazer, estudávamos em escola pública e lá a escola pública também era de qualidade. Eu fui criado junto com os meus primos, com os meus amigos, enfim, tudo dentro de uma normalidade. E eu fui crescendo. Com 12 anos de idade, comecei a me interessar por futebol. Comecei a participar de escolinhas de futebol, fui gostando, fui me interessando, levando mais a sério a possibilidade de me tornar um jogador de futebol. Cheguei na pré-adolescência, no meio da bola. Com 16 anos fui convidado para fazer um teste no Cruzeiro de Minas Gerais, hoje de propriedade do Ronaldo Fenômeno. Eu fui, depois de um tempo também com alguns amigos, tentar no Vila Nova, de Nova Lima, o Leão do Bonfim, Minas Gerais, sempre com essa ideia de seguir a carreira. Porém, nessa época, eu já havia identificado em mim algum vazio, um vazio muito grande, uma insatisfação. Mesmo ali que teoricamente eu estava fazendo o que eu gostava, não havia uma satisfação, não havia algo que me completasse, mesmo conquistando. E eu, agora ali pronto para iniciar um novo desafio no futebol, acabei desistindo de continuar em Minas, decidi não continuar no clube, decidi voltar para o Rio Grande do Sul, ficar mais próximo da minha família e então procurar algum time para mim lá mesmo no Sul. Foi quando que, depois de voltar para casa, fui convidado a jogar no Clube Esperança, um clube que disputava o Campeonato Gaúcho e que ficava muito próximo de casa. Poderia ir até a pé aos treinos se eu quisesse, eu ia de bicicleta treinar e gastava ali 5 minutos para chegar muito perto. Fiquei nesse clube por mais um tempo e tive a certeza de que não era mais o que eu queria fazer. Nessa época, eu já tinha 17 anos de idade. Foi quando eu pedi para o meu pai me arrumar um emprego. Eu senti que precisava fazer algo para me completar. Meu pai tinha alguns conhecidos no comércio e logo que eu desisti do futebol, ele já me arrumou esse emprego em uma empresa que vendia consórcio, a Sinus Consórcio. E foi nesse momento que eu comecei a minha carreira no meio corporativo como vendedor de consórcio. Trabalhei alguns meses nessa empresa e foi nessa empresa que eu tive a minha primeira decepção. Fui mandado embora, meu Deus, lembro-me até hoje da cena do meu chefe, ele se chamava Fernando, me chamando até a sala dele, pedindo os contratos em branco que estavam ali comigo e agradeceu pelo tempo que eu havia trabalhado. E ali, em outras palavras, eu estava demitido. Eu peguei a minha mala, voltei para casa desiludido da vida. Eu achava que não era capaz de trabalhar como vendedor. De fato, uma experiência que me marcou. Só que dias depois, o meu pai conseguiu me indicar na vaga na empresa que ele trabalhava. Ele tinha uma certa moral lá, ficou mais de 20 anos nessa empresa. Então comecei a trabalhar na Sinoscar. Continuei vendendo consórcio, só que agora na empresa que meu pai trabalhava. Nessa empresa ali eu completei os meus 18 anos de idade, consegui vender muito bem e depois de um tempo no consórcio eu fui convidado para vendas de veículos usados, ou seja, eu estava ali crescendo na empresa. Para mim foi o máximo. Agora eu já não estava mais desiludido da vida, já tinha uma perspectiva de que eu poderia ter um certo sucesso nas vendas.
O que aconteceu é que depois de eu já estar na empresa por mais de 3 anos, já tomando um rumo, vamos dizer assim, aquele sentimento que dominou lá atrás em mim, o mesmo sentimento que eu tive na época que eu jogava futebol, novamente estava em mim. Um vazio muito grande, uma insatisfação. Mesmo que, teoricamente, eu estava fazendo o que eu gostava, não havia uma satisfação, não havia algo que me completasse. Mesmo agora, com mais de 3 anos de empresa, não correndo mais o risco de ser mandado embora, agora com possibilidades de crescimento, inclusive, quem sabe até ser um responsável de departamento ou até uma gerência, enfim. Só que tinha algo em mim, algo me faltava. Nessa época, meu pai passou por um período bem delicado, ele teve depressão, precisou ser afastado por problemas de saúde. Foi então que eu decidi sair da empresa para cuidar do meu pai, mesmo sem falta de dinheiro, fazendo o que o meu coração dizia estar certo na época, o mesmo sentimento de falta dominava o meu coração, o meu interior. Depois de algum tempo, o meu pai melhorou, as coisas voltaram ao normal, voltei para o mercado de trabalho, consegui me destacar nos lugares que passei, ter sucesso na minha carreira corporativa, consegui concluir a faculdade, cheguei à gerência de uma grande concessionária na cidade de Canoas. Com 25 anos, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida no que tange o profissional. E sabe o que aconteceu? O sentimento de falta. Isso mesmo. Foi nesse momento que eu concluí que algo estava errado. Não é possível que eu não vá conseguir viver uma vida longe desse sentimento. Não é possível que de tempos em tempos esse vazio venha me visitar. O que eu fiz naquele momento foi uma autoanálise. Eu tinha uma boa família, eu era uma boa pessoa, estava frequentando uma religião, estava com condições financeiras, um bom emprego, tinha um relacionamento. O que será que faltava? O que será que estava acontecendo comigo? Foi quando eu peguei uma folha de papel, fiz um risco no meio para dividir e escrevi um lado o que tinha de coisas boas na minha vida. No outro lado eu fiz uma relação do que estava me faltando. Foi algo muito intuitivo, ninguém me pediu para fazer isso. Foi uma ação minha espontânea. E eu comecei ali a escrever detalhes naquela folha. E sabe o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha um sonho de morar e viver em uma megatrópole. Eu já havia conhecido Minas, eu já havia viajado para muitos estados brasileiros, alguns países até da América, porém não era em nenhum desses lugares. O que queimava no meu coração era algo que me atraía para a cidade de São Paulo. Talvez eu fui marcado de uma forma positiva quando eu participei de um torneio na cidade. Talvez seja isso, não sei lhe dizer, mas com certeza o fato é, São Paulo queimava no meu coração. Porém, como eu poderia sair de uma estrutura na minha cidade e migrar para São Paulo? É óbvio que parecia um sentimento de uma pessoa que estava cheio de vazios interior. Porém, não era. Certo dia, chego no meu trabalho, um amigo meu, Davi, Fernando, ele estava ali me procurando para que eu fosse um investidor ou um patrocinador do grupo musical que ele tinha na época. O grupo se chamava Chrysing. Ele era líder do grupo, havia gravado um CD, as suas músicas já tocavam em algumas rádios locais ali da cidade interior, e agora ele estava com planos de ir para São Paulo, lançar esse CD, tentar expandir esse trabalho. Pois bem, uau! Eu com 26 anos de idade, sonhando ir para São Paulo, sentia que estava incompleto interiormente. Quem sabe seria então essa oportunidade que o Davi estava me oferecendo. Como São Paulo já era algo que movia dentro de mim, creio que por isso foi muito fácil, naquele momento, eu tomar uma decisão. Falei para ele que não só iria ajudá-lo a ir para São Paulo, como eu iria também junto com o grupo. E foi exatamente o que eu fiz. Conversei na época com os meus pastores, pastor Henrique e a pastora Linda, conversei com os meus superiores lá na empresa, expliquei toda a situação ali para os meus pais e foi incrível. Todos me apoiaram, todos entenderam os meus sonhos. Todos me apoiaram, não foi algo que me surpreendeu, até porque eu sempre fui uma pessoa de muita credibilidade, alguém muito confiável. Então, certamente, eles entenderam que não era uma simples aventura de menino. Com toda certeza, havia algo muito além para eu tomar essa atitude de abrir mão, de estar em um lugar bem estruturado, com a família, com envolvimento religioso,
um bom emprego, etc., para simplesmente me aventurar. Claro que eles tinham uma certa garantia para me apoiar. Pois bem, eu marquei a data, coloquei o grupo dentro do meu carro, eu tinha uma Corsa Wagon na época, mandei adesivar o carro, coloquei o grupo dentro e partimos para São Paulo. Quando nós chegamos na cidade, não demorou muito para cada um encaixar, né, buscar ali os seus sonhos, e eu logo comecei a procurar um emprego. Com a experiência que eu tinha, com a formação e também com a ajuda de Deus, é claro, logo eu consegui um bom emprego, fui trabalhar então em um banco, depois de alguns meses já consegui entrar em uma empresa de tecnologia da informação, que trabalhei por muitos anos, fui trabalhar como TI na função sistema, onde ali eu foquei no segmento bancário e fui seguindo a minha vida, fui tendo ali crescimento na empresa, reconhecimento, tudo estava indo muito bem. Na verdade, parecia que estava indo muito bem. Por quê? Porque mesmo estando onde eu sempre sonhei, na cidade que sempre sonhei, trabalhando na área mais promissora do mercado, que era a área de tecnologia, aquele vazio interior não me deixava. Impressionante. Eu até tentava preencher, ocupando todo o meu tempo com trabalhos sociais, tocando, me envolvendo em movimentos religiosos e até investimentos extra-trabalho. Porém, superar esse vazio, que só eu sabia, que sentia que era muito profundo, estava sendo um grande desafio. Claro que, em vias de regra, estava tudo muito bom e, como eu digo, nada é tão bom que não possa melhorar. Eu fui, então, em busca da minha cara metade. Nessa altura do campeonato, eu fui crescendo dentro da empresa, já havia ali concluído o meu curso de pós-graduação, já estava estudando teologia, já estava estudando a ciência da mente, já estava buscando mais capacitações para entender esse meu sentimento interior e essa minha falta. E no meio de tudo isso, eu acreditava que quando eu encontrasse a mulher dos meus sonhos, então eu teria uma vida extraordinária. Foi quando que, com 29 anos de idade, eu vivi um dos momentos mais incríveis que eu poderia ter vivido na minha vida. Eu encontrei exatamente a pessoa que eu sonhava, que eu idealizava, em todos os requisitos, né? Ela estava dentro das questões físicas, intelectuais, o seu caráter, idoneidade, a competência, enfim. Carolina Gonçalves surgiu na minha vida, casamos-nos em 2009 e vivemos momentos maravilhosos. A rotina de trabalho voltou, passamos pelo período de adaptação, de morar juntos, começamos a viver uma vida a dois em comum, tudo foi surpreendente, tudo estava indo muito bem, obrigado, até que lá estava novamente o vazio na minha vida. Eu agora não apenas tinha a percepção de que uma vida extraordinária não tinha relação direta com conquista, eu tinha a convicção de que algo a mais existia. Sabe aquela sensação de que tá bom, mas tá ruim? De fato, só eu sabia o que eu estava passando. Foi quando eu busquei incansavelmente, ponderando, estudando, avaliando, estudando novamente, pesquisando, fazendo estudos de caso e sempre trabalhando com gente que pensavam e passavam por problemas semelhantes àqueles que eu estava, de alguma forma, passando. Depois de algum tempo buscando, chegou um momento que eu chamo de momento extraordinário, o que dividiu a minha vida antes e depois de uma vida extraordinária. Que momento foi esse? Foi o momento em que eu tive a convicção de que existe a possibilidade, sim, existe uma saída para qualquer vazio interior. Eu entendi que todo vazio interior, que todo sentimento de falta tem uma origem, uma razão. E não é só possível aprender a conviver com esse sentimento por meio de um controle emocional, como é possível combater, destruir, desfazer esse sentimento. E agora eu tinha dentro de mim uma certeza absoluta. E a primeira coisa que entrou em mim como verdade foi: uma vida extraordinária não estava em simplesmente ter dinheiro, ter espiritualidade ou ter realizações no âmbito pessoal. Quem olhava a minha vida, os que estavam mais próximos de mim, sabiam que eu tinha aparentemente todos os pilares estruturados que poderiam me fazer viver uma vida extraordinária. Só que eu não vivia de uma forma profunda essa verdade. Essa não era a minha verdade.
Foi nesse momento que, em 2010, com exatos 30 anos de idade, eu passei a utilizar um método. Utilizei um método de vida diferente do método que eu estava buscando até então. Eu passei a perceber esses 3 pilares da minha vida: o pilar financeiro, o pessoal e o espiritual. E passei a ajustar o que em cada um desses identificava em mim falta. E o que era o mais importante, mesmo antes de deixar tudo redondo, ou seja, organizado cada pilar, o que mais trazia resultado rápido e mais certeiro, e o que arrancava esse vazio, esse sentimento, não era deixar eles perfeitos, mas sim sincronizar esses pilares, organizar, deixar esses 3 pilares da mesma altura, para que fosse possível esses pilares servir de apoio. Tive essa luz, essa sacada. Passei a testar em mim mesmo se de fato o que eu havia concluído fazia sentido ou era apenas mais um artifício na tentativa de acabar com o meu vazio interior. E não só isso, eu queria saber se o método de sincronizar, de equilibrar a área da espiritualidade, a área da pessoalidade e a área da sustentabilidade era mesmo capaz de afastar de mim esse sentimento de falta. Eu comecei a aplicar, comecei a investir isso em mim. E, bingo, encontrei o caminho das pedras. Entendi exatamente a razão pelas quais as pessoas, os seres humanos, vivem as suas vidas sobrevivendo. Foi nesse momento, no momento extraordinário que vivi, que tive a certeza absoluta que é totalmente possível qualquer pessoa organizar os pilares nas suas vidas. Quando esses pilares estiverem equalizados, o viver uma vida extraordinária é automático. Funcionou comigo. Então, certamente vai servir para quem está com dificuldade de conquistar, para quem conquistou e perdeu, para quem não conquistou, para quem está sofrendo em um relacionamento, para quem está frustrado, com dificuldade financeira, vai funcionar com quem está cheio de medos, receios, frustrações ou qualquer coisa. Sim, é muito funcional para qualquer pessoa. Tem pessoas que sofrem, que já conquistaram muito. Tem gente que sofre por não ter conquistado. Tem gente que sofre por estarem bloqueadas. Enfim, tem tantas possibilidades que esse método que funcionou em mim pode também funcionar em outros. Não importa o estado dela exterior, isso é o de menos. O que mais importa é o que ela está vivendo interiormente. É um vazio, é uma falta, é um sentimento de incompletude? Certamente vai funcionar. Essa convicção sempre foi uma certeza em mim. E depois de mais uns anos, depois com essa convicção em mim, dessa convicção para frente, eu comecei a testar em outras pessoas. E sabe o que aconteceu? Bingo novamente. Eu validei o caminho das pedras. E agora é só questão de tempo para que eu pudesse ver as pessoas mudarem de vida no que tange o alcançar uma vida extraordinária. Seguindo a minha linha de tempo, nasceu em 2013 a nossa filha, dei o nome de Esther. Esther significa literalmente estrela. Na mitologia simboliza beleza e amor. Nos registros bíblicos e históricos, Esther foi uma rainha agraciada por Deus para uma vida extraordinária. Esther hoje está com 9 anos de idade, de fato uma menina que veio a somar em nossa família. Em 2016 veio o nosso filho, a qual deu o nome de Davi. Davi significa o amado, querido, predileto. Nos registros bíblicos, Davi foi o rei famoso de Israel, que reinou no século X. A história conta que ele expandiu Israel na época dele. Davi hoje aqui, o meu Davi, tem 6 anos de idade, e é um menino que transborda de alegria e amor. Nossos filhos tiveram a oportunidade de chegar em uma família justamente em um momento em que o meu vazio interior já não era mais meu. Eles chegaram em um momento de muita paz e sincronismo, mas já tenho ensinado a eles desde pequenos que o ser humano não se completa simplesmente em coisas, pessoas, acontecimentos de uma forma isolada. Eu já tenho essa mentalidade formada. Eles não vão precisar passar pelo que eu passei, pelo menos no que tange o descobrir o caminho das pedras. Certamente que para eles será muito mais fácil. Enfim, eles são os meus amores, os amores da minha vida, chegaram em um momento maravilhoso, em algo divino que foram formados. Esther quanto o Davi, eles provaram que a felicidade não tem limites, sempre cabe mais. E eu sempre repito a frase, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então entenda aqui,
uma vez que eu consegui vencer os meus medos, receios, que consegui superar um vazio interior que por anos me acompanhava, eu agora vivo uma vida extraordinária, com família, com filhos e tudo mais. Agora, o porquê que eu estou seguindo com esse método? Qual a razão de eu continuar aqui? Por que eu estou vivendo isso indo atrás de outros? Veja, eu venci o vazio e esse sentimento de falta entrou na minha vida como um sentimento de dívida agora. Depois disso, eu passei a querer cada vez mais buscar saciar as dores das pessoas. Eu também desejo que as pessoas tenham vida extraordinária. Essa vida que falo está disponível a todos. Não é exclusivamente de um ou de outros. Todos, absolutamente todos, podem viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então criou em mim esse outro sentimento agora. Não tinha mais a ver comigo somente, mas tem a ver com outros viverem o que eu vivo. Não é buscar para mim simplesmente mais, é levar a outros também essa causa. Porque uma coisa é certa, o que afetava a mim pode ser que esteja afetando outros. Agora então eu vivo uma razão existencial, que é ajudar pessoas a acabarem com o sofrimento delas. Vou te contar então como essa razão existencial foi tomando forma na minha vida. Eu comecei trabalhando a área financeira das pessoas. Aquelas que tinham dificuldade, eu passei a trazer princípios, a trazer subsídios para que elas pudessem ali estruturar um pilar muito importante da vida de alguém que precisa viver uma vida extraordinária, que é o pilar da sustentabilidade. O financeiro é muito importante. O que eu passei a fazer então? Passei a dar cursos, ministrar palestras, ensinar as pessoas a terem uma vida resolvida na área financeira. Depois a minha razão existencial foi na área da pessoalidade, pensando também em trazer uma vida extraordinária para as pessoas no campo da individualidade. O que eu passei a fazer? Eu passei a ensinar que cada um pode, de uma forma muito prática, buscar fazer o que gosta, realizar os seus sonhos, viver de acordo com aquilo que elas foram fabricadas, sempre respeitando os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades e principalmente trazendo limites a todas as deficiências, as dificuldades, traumas e medos que elas podem estar enfrentando. Feito isso, comecei agora a ajudar pessoas que estavam incompletas na área espiritual. O que eu passei a fazer? Em um primeiro momento, eu comecei a ajudar pessoas que, assim como eu, era ativo em uma instituição religiosa, com compromissos lá dentro, que viviam uma vida completamente infeliz. Comecei a arrancar de dentro delas essa falta de completude. Sim, porque muitos, eu diria a maioria, sentem o mesmo vazio que eu também sentia lá dentro. É o mesmo sentimento que me perseguia e hoje persegue eles também. Depois comecei a atuar com aqueles que não tinham qualquer função religiosa e com aqueles que não tinham religião. O meu foco era simplesmente ajudar todos que identificam claramente esse vazio, esse sentimento vazio em algum momento na vida deles. Seguindo a minha linha do tempo, no ano de 2017 fundei a MCPG, Ministério Chamados para Gerar. Eu notei que eu precisava estar legalmente livre, ter um CNPJ voltado para o terceiro setor, para que eu pudesse ajudar as pessoas nesses três pilares, o financeiro, o pessoal e o espiritual. De lá para cá, estou muito feliz, muito realizado e completo, sabendo que um problema que eu vivi por anos e fui resolver, e depois disso surgiu um método, uma metodologia que fez eu superar todos esses limites que naturalmente na minha vida não estava sendo vencido. Agora, depois de validado, legalmente protegido, habilitado para cumprir a minha missão de vida, a razão para minha existência passou a ser mudar a vida de muitos outros também. Essa é a minha história. Uma história que foi muito além até do que eu poderia imaginar quando eu saí da cidade que nasci e migrei para a cidade dos meus sonhos, São Paulo. Hoje, além de estar livre de todo sentimento de falta, eu tenho uma missão muito clara aqui nessa terra. Em 2020, com a chegada da pandemia, eu comprovei que o meu trabalho e o trabalho de toda a minha equipe deveria ser intensificado, tendo em vista que o momento pandêmico fez trazer para a superfície os vazios interiores que estão espalhados na grande maioria das pessoas. Eu estou contando a minha história para você e hoje nós estamos em 2022, eu não sei qual o ano que você está me assistindo,
mas a minha história ainda não acabou, na verdade está apenas começando. Eu tenho 42 anos de idade, claro que são 42 anos de muitas experiências, de muita capacitação e muito amor acumulado nesses mais de 20 anos, buscando e dando manutenção em função do alcançar uma vida extraordinária. Porém, ainda tenho muito chão pela frente. Acredito que Deus vai me permitir décadas e décadas para levar pessoas a superar aquilo que tem impedido elas de alcançar uma vida que vale a pena ser vivida. Sem contar que eu acredito em uma força maior, um orquestrador de tudo isso, que de fato tem colocado a mão para que a vida extraordinária seja alcançada para a maioria das pessoas. Eu acredito que o desejo divino é que a regra vivida pela sociedade seja a vida extraordinária. Acredito que haverá um tempo em que serão tão poucos vivendo uma vida de sobrevivência que eu acredito que o Eterno escolheu a todos, iluminando a todos, para que todos nós possamos viver uma vida iluminada. Vida extraordinária para mim e para você em todo o tempo. Que assim seja. Amém.